em Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. É um assunto, meus irmãos, sinais da vinda de Jesus. Um assunto um pouco denso, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, e nós vamos sair daqui entendendo o que o Espírito Santo quis falar conosco nessa noite. Amém, irmãos? Pretendo eu entregar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, sem nada a dever. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, abra em Gênesis capítulo 3, primeiramente. Vou pedir para os irmãos já deixarem separadinho aí na Bíblia. Nós vamos trabalhar com 3 textos, tá bom? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e depois, se os irmãos quiserem deixar aí já no jeito, Apocalipse 13, do 13 ao 18, tá bom? Gênesis 3, do 1 ao 5, Apocalipse 13, do 13 ao 18, tá? E por último, para encerrarmos a mensagem, 1 de João 2, tá bom? Mas aí, se os irmãos não puderem marcar agora, não tem problema, nós chegando lá a gente relembra. Glórias a Deus. Esperar a irmãozinha resolver ali, que já começa a leitura. Exaltado é seu nome, Pai. Glórias a Deus. Amém? Amém. Diz assim o texto sagrado. Ora, a serpente, o diabo, era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, a saber, o diabo: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, o diabo, disse à mulher, essa é a palavra-chave, tá, irmãos? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, quando nós viajamos numa rodovia ou numa estrada, existem as placas de sinalização, né? É assim, irmãos? Tem as placas de sinalização, curva acentuada, declive, animais na pista, né? E essas placas, qual o objetivo dessas placas existirem na estrada e na rodovia? Advertir aqueles que passarem ali naquele dia de que tais coisas podem alcançar eles. Não é assim, irmãos? São advertências para que as pessoas que estiverem ali naquele dia, naquele momento, podem se deparar com aquela situação. Não significa que quando a placa está animais na pista, que tem um animal lá na pista dia e noite. Não, né? É verdade? Mas que pode acontecer de um animal saltar na pista e causar uma tragédia. Então, quando as placas estão ali para sinalização, indicação e advertência, é para que os condutores da estrada e da via possam dirigir ao seu caminho, o seu trajeto, com mais cautela e mais cuidado possível. Não é assim, irmãos? E assim é a palavra do Senhor. Quando ela nos adverte de determinadas coisas, por exemplo, sinais que precedem a vinda de Jesus, é justamente para isso. Nós estamos nesse caminho, nessa estrada, nessa rodovia, nessa direção, e essas placas de sinalização, de advertências, é para que a gente esteja atento, né? E não seja pego de surpresa se eventualmente esse animal pular na nossa frente, nessa alegoria com a estrada. Amém, irmãos? Para isso que servem as advertências de Jesus, da palavra do Senhor, a esse respeito. E o tema dessa mensagem é, irmãos, a última tentação de Satanás será como a primeira. A última tentação de Satanás para a humanidade
será exatamente como a primeira. Prometer falsamente para a humanidade: rejeitem a voz de Deus, ouçam a minha voz, vocês serão como Deus, terão todo o conhecimento, toda a ciência, bem e mal, e por último, vão alcançar a imortalidade sem precisar de Deus. Essa é a última tentação da humanidade. Da mesma maneira, do jeitinho de Gênesis, ele vai fazer com outras palavras, em outra época, com outras pessoas, com outras ferramentas, mas o cerne da tentação última é o mesmo da tentação primária. Prometer falsamente à humanidade para que eles rejeitem a voz de Deus, ouçam a voz do diabo, para que eles pensam que sejam como Deus, terão todo o conhecimento, toda a ciência, bem e mal, e por último alcançar a imortalidade, tirando aquele que é a ressurreição e a vida da jogada. É isso que o diabo vai fazer. Nós vamos ver aqui se o Espírito Santo nos ajudar e vai entendermos todas essas questões, tá, irmãos? Irmãos, todo o sistema criado para controlar ou escravizar os seres humanos, ele é diabólico, né? Todo o sistema criado, toda a engrenagem criada para controlar, escravizar o ser humano é diabólico. E Jesus veio para nos libertar. Não é assim, irmãos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o diabo, ele cria um sistema, uma torre de Babel, que depois veio a ser Babilônia, para escravizar as pessoas debaixo das suas inclinações, das suas orientações e das suas imposições. Porque primeiro ele começa orientando, persuadindo, e depois ele impõe. É assim que o diabo faz, tá bom? Glórias ao nome do Senhor. Então nós vemos aqui em Gênesis 3, 5, irmãos, que a palavra-chave é: o diabo disse para Eva: certamente não morrereis. E o diabo vai prometer isso de novo, irmãos. Vamos pedir para o Espírito Santo que nos ajude a discernir o momento da história do qual nós estamos inseridos. Os irmãos já ouviram falar no transhumanismo? Quem já ouviu falar, irmãos? É uma pregação informativa, tá bom? Alguém já ouviu falar? Transhumanismo? Não? Ninguém? Os irmãos já ouviram falar em Neuralink? Neuralink? Também não? E no Elon Musk? Já? Já ouviram, né? Bastante, né? Já ouviu, né, irmão? Maurinho? Amém. A gente estava conversando até recentemente sobre algumas coisas. E CBDC? Os irmãos já ouviram falar nessa sigla? CBDC? Não, né? Não, irmão? Ó, eu vou explicar para os irmãos em nome de Jesus, ó. Nós vamos trabalhar com esses 3 pontos primeiro, tá? Que está amarrado com Gênesis 3:5, com Apocalipse 13 e com 2 de João, tá bom? 3 tópicos, 3 coisas. Transhumanismo. O que é o transhumanismo, irmãos? Vou explicar para os irmãos, vão entender por que o diabo diz para Eva: não morrereis, e ele vai falar de novo: não morrereis, certamente não morrereis. É as placas, irmão, não esqueça do que o Espírito Santo está nos conduzindo, as placas de advertência na jornada, amém? Glórias a Deus. O transhumanismo, o H+, essas informações são dos sites oficiais, tá bom? O transhumanismo, o H+, promete, falsamente, transformar a condição humana através do desenvolvimento, evolução, que é a teoria diabólica, né? Mas vamos ver por que ela é uma teoria diabólica. E de tecnologias avançadas. O objetivo principal é superar as limitações biológicas. Daí vem o super-homem, o super-man. Entendeu, irmãos? Por que existem determinadas coisas que tentam fazer com que as pessoas abracem tais ideias? Não é aleatório, irmãos. Esse transhumanismo, ele promete, falsamente, transformar a condição humana através da evolução de tecnologias avançadas. E o objetivo é superar as limitações biológicas instituídas por Deus, irmãos. Essas limitações pós-queda de Adão, que só vai ser superada apenas na ressurreição e na transformação, glorificação
feita por nosso Senhor Jesus. Só aí os seres humanos vão ser transformados, glorificados e superar essas falhas. Até lá é impossível. Mas Satanás ele já está prometendo de novo isso, irmãos. Certamente não morrereis. Rejeite a voz de Deus, ouça a minha voz, que vocês vão ser como Deus e vão alcançar a imortalidade sem precisar daquilo que é a ressurreição e a vida. Até aqui, amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir a ajuda do Espírito Santo, irmãos, não é um assunto fácil. Promete superar as limitações biológicas, como doenças, a falsa cura, o envelhecimento, que é a falsa longevidade, né, irmãos? Quebrando a lei da entropia e da termodinâmica. Parece difícil, mas não, vou explicar. Deus colocou uma lei no universo. Tudo começa novo e termina velho. Tudo começa organizado e vai se desorganizando ao longo do tempo. Deus instituiu essa lei. Não tem quem quebra essa lei. É igual a lei, as leis da natureza e a lei da gravidade. Não tem como quebrar essa lei. Tudo que é pesado tende a cair. Ninguém altera essa lei. Mas Satanás ele vai dizer para a humanidade que ele consegue quebrar essa lei. Que ele consegue retardar o envelhecimento, regredir o envelhecimento das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, entende o tamanho do negócio, irmãos? O tamanho da coisa que está vindo por aí. E vai ser muito maravilhosa essa promessa, irmãos. Para quem não tiver Jesus. Porque quem tem Jesus, aceita a juventude, aceita a adolescência, aceita o adulto, aceita o idoso, aceita porque sabe que o seu corpo vai ser transformado e glorificado. Aleluia. A antiga serpente prometeu: certamente não morrereis, ouça a minha voz. E ele vai prometer de novo, através do transhumanismo também, que tem outras coisas aqui. A cura de doenças, que é a falsa cura, o envelhecimento, a falsa longevidade, quebrando a lei da entropia, e até mesmo a morte, a falsa vida eterna. Ele vai prometer a falsa vida eterna. Certamente não morrereis. Aleluia. Por isso a insistência de Jesus em afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então Jesus insistia em dizer e afirmar isso, meus irmãos, que ele é a própria ressurreição e a própria vida, porque ele sabia que o enganador viria. E ele sabia, e Jesus estava presente no Éden naquele dia, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, inclusive o jardim do Éden. Aleluia. Então Jesus, por amor, por misericórdia, já sabendo o futuro, já nos deixou essas placas de advertência. Filhinhos, a última hora vem, sabendo que vem aí muitos anticristos se manifestaram no mundo, sabendo que agora vem aí o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aleluia. Então Jesus insistia nessa afirmação, que ele era o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida, e que através de nenhum outro há ressurreição e nem vida. E do outro lado está Satanás dizendo: certamente não morrereis. Vem comigo que eu vou inventar um negócio aí, irmão. Vem comigo que eu vou fazer vocês regredirem, vou alterar vocês, de velhos vão se tornar jovens. Não é assim? E por último, eu prometo dar uma vida eterna para vocês. Aleluia, irmãos. E aí o transhumanismo é amarrado com a transcendência, irmão Alberto, que é o que? Evoluir. A diabólica teoria da evolução de Charles Darwin. Quem já ouviu falar aqui em Charles Darwin? Já ouviu? Alberto? Charles Darwin é o homem que todos seguem nas universidades, irmão. Todos, é uma religião. Se você entrar na universidade e eles fizeram uma pergunta para você: qual a origem do homem? E você responder: Jesus criou, Deus criou no Éden.
você é descartado da universidade, reprovado imediatamente. Os irmãos sabiam disso? Olha o tamanho da gravidade. Então, Charles Darwin, ele é o pai dessa doutrina da evolução, que diz que o homem veio de uma casa e vai evoluindo. Aleluia. E o último estágio da evolução, pasmem os senhores e as senhoras, é o quê? O transhumanismo. Então, por isso que essa teoria diabólica, ela vem das universidades, vem de lá de trás, do século XVIII, e ela virou uma religião nas universidades, de modo que, se contrariar, você é expulso, não diretamente, né? Mas você é sendo motivo de chacota, você vai ser descartado, chamado de tolo, de louco, aleluia, por dizer que Deus criou todas as coisas. Mas nós continuamos seguindo, carregando a vergonha da cruz, porque o que é loucura para o mundo é poder de Deus para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E amarrado com isso está essa transcendência, que é a evolução, que por mera coincidência, meus irmãos, é compatível, irmão Roberto, uma cópia do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Acredita, irmãos? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec foi publicado em 1857, 2 anos antes do livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Então, Charles Darwin, ele bebeu na fonte do livro dos Espíritos do Allan Kardec, e de lá ele inspirou-se, e por trás do livro do Allan Kardec está Satanás, com o espiritismo kardecista. E o Charles Darwin, cientista aos olhos do mundo, bebeu na fonte desse livro e fez um livro, A Origem das Espécies, que os homens vieram da evolução, e que o último estágio da evolução será a transcendência ou transhumanismo. Olha para você ver como o diabo trabalha na história da humanidade. Aleluia, Deus. Mas graças nós damos a Deus que revelou essas coisas aos pequeninos, não aos sábios nem aos entendidos, mas àqueles que a Ele temem. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. E o Charles Darwin, ele leu esse livro dos Espíritos, em 1857, que deu respaldo à teoria diabólica que predomina nas universidades do mundo afora. O Espiritismo inspirou o cientista Charles Darwin. Que ironia, irmãos. Eles não são cientistas, irmão. Eles são ocultistas travestidos de cientistas. Porque em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas eles negam o Senhor que nos resgatou e fazem uma ciência paralela. E para isso Satanás tem um acervo gigantesco, porque ele está na história desde os primórdios. Quer uma biblioteca boa? Entre aspas, consulte o diabo, porque ele tem todos os livros, desde o princípio até o fim, para aqueles que rejeitam a Bíblia Sagrada, para aqueles que rejeitam como as coisas foram criadas, qual o motivo que Deus criou todas as coisas, o objetivo de eu e você termos sido trazidos à existência. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Aleluia, irmãos. E nós vamos voltar ao jardim. Nós vamos voltar ao estágio em que Deus fala conosco todos os dias, ininterruptamente. Porque o pecado já não mais existirá. O diabo já não mais trabalhará. Aleluia. E o nosso Senhor estará conosco e nós com eles para todos sempre. Essa é a milícia, a luta de Satanás para que a humanidade não entenda essas coisas. Aleluia, irmãos. E não é em vão nós estamos aqui ouvindo essas coisas, irmãos. Porque isso vai ser transmitido lá na frente por vocês. Isso vai ser retransmitido, irmão, por vocês lá na frente. Quando coisas começarem a acontecer nos noticiários, irmãos. Quando começar a aparecer nos noticiários, os irmãos vão lembrar que o Espírito Santo, nessa data de hoje, revelou a nós pequeninos tais coisas. E nós vamos poder andar nessa estrada e nesse caminho, prestando atenção nas placas, que são os sinais da sua vida, como louvou a nossa querida irmã. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E aí nós vamos do transhumanismo. Ficou claro para os irmãos qual a pretensão do transhumanismo, do diabo atrás do transhumanismo, irmãos? Curar falsamente,
regredir a longevidade, fazer com que as pessoas diversas se tornem jovens e, por último, dar uma vida eterna em Jesus, amém? E nós vamos agora para o segundo ponto, que é o Neuralink. Irmãos, a palavra Neuralink, nós já vamos para os outros textos de Apocalipse e também de 2 de Jó, para finalizarmos. A palavra Neuralink é uma junção de neural, Roberto, relacionada aos neurônios e cérebro, e link, que significa ligação, conexão, elo. Então essa palavra neural, que é cérebro, neurônios, né? E link, que é ligação, conexão, significando uma conexão cerebral, cujo objetivo é criar uma ligação direta entre o cérebro dos seres humanos e as máquinas. Inteligência artificial, que eu chamo de inteligência espiritual. E eu vou, daqui a pouco, ler umas notícias aqui relacionadas a isso, para os irmãos entenderem do que eu estou dizendo. Que a inteligência artificial, ela não é uma inteligência artificial, ela é uma inteligência espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Não é um assunto fácil, irmãos, porque muitos de nós não ouvimos essas coisas, né? Mas aprova o Espírito Santo essa noite, irmãos. Dá o start nesse assunto, para que nós possamos estar atentos às placas de sinalização. Louvado seja o nome do Senhor. Para sermos sal da terra e luz do mundo, porque as pessoas vão vir desesperadas perguntando: ei, vocês que é crente, o que é isso? Vocês que é crente, o que é isso? No salão do irmão Roberto: irmão, você que lê a Bíblia, o que é isso? Eu nunca vi isso. Aleluia. Louvado seja Deus. No nosso trabalho, as pessoas vão perguntar-nos, e nós vamos estar preparados pelo Espírito Santo, não por nós mesmos, para dar a razão da esperança que há em nós. Louvado seja o seu nome, Jesus. Então, o Neuralink que criou isso foi o Elon Musk. O Elon Musk. O Elon Musk, ele estava no Brasil há 2 anos atrás. Ele veio na Amazônia aqui, o Elon Musk. Os irmãos ficaram sabendo, as irmãs, que o Elon Musk esteve aqui? Não? 2 anos atrás ele explicou, irmãozinho? Ele veio na Amazônia para ver como que faz para instalar satélite sobre toda a Amazônia. Aleluia. E ele criou o Neuralink, que pretende juntar o cérebro do ser humano com a máquina, criando uma ligação direta com essa entidade chamada inteligência artificial ou espiritual. A Neuralink tem uma missão, isso é do site deles que eu escrevi, tá, irmãos? É do site oficial, tá? Se os irmãos quiserem, podem pesquisar. Eu não quero de maneira nenhuma ser leviano, que a responsabilidade é muito grande, irmãos, para falar essas coisas. Aleluia. A Neuralink tem uma missão: criar uma comunicação direta, dioturna, dia e noite, entre o cérebro humano e a tecnologia. Veja que coisa diabólica, irmãos. Se ele fizer isso, com quem ele vai fazer, irmãos? Prometendo todo aquele arcabouço do transhumanismo. É um pacote. Que espaço vai sobrar para as pessoas orarem e ter a conexão com o Pai? Essa é a intenção do diabo, irmãos. Fazer uma conexão direta entre as pessoas e a tecnologia implantada no seu cérebro, de modo que não sobra espaço para essa pessoa orar. É por isso que a Bíblia diz que quem receber a marca da besta não tem mais chance nisso. Porque vai haver uma conexão que não vai ser possível de ser quebrada nisso. Louvado. Irmãos, a operação do erro é uma coisa gigantesca que está sendo desenvolvida gradativamente, meus irmãos. Não é do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite. É assim, irmãozinho? A pessoa olha ali e fala: ah, aquele copo de água transbordou porque a última gota pingou. Não. Qual a diferença de quantidade da última gota para a primeira gota que começou a pingar no copo? Nenhuma. A diferença foi que no momento em que o copo estava cheio, aquela gota que tem a mesma densidade da primeira pingou e tudo transbordou. Assim é a história da humanidade, meus irmãos. É um processo gradativo. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Aleluia.
Então, essa é a intenção, a missão dele. Criar uma comunicação direta, dia e noite, do cérebro humano com a tecnologia. Aleluia. Isso é ciência ou satanismo? Satanismo. Disfarçado de ciência. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: Timóteo, guarda o que recebeste desde o princípio, tendo horror da falsamente chamada ciência, que professando a alguns se desviaram da fé. Tendo horror da falsamente chamada ciência, que professando a alguns se desviaram da fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a ciência verdadeira provém de Jesus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Qualquer ciência fora de Jesus é satanismo, é feitiçaria, é bruxaria. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo fale em nossos corações. Aleluia. Isso é ciência ou satanismo? É satanismo, porque todo sistema criado para controlar e escravizar a humanidade é diabólico. É diabólico, porque Jesus veio para libertar e não para aprisionar. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 13. Como esse sistema vai estar operando. Apocalipse capítulo 13. Como essa inteligência espiritual disfarçada de artificial vai proceder diante da humanidade. Versículo 13 de Apocalipse 13 diz assim, irmãos: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu para a terra, à vista dos homens, e engana. Quem é o pai da mentira? Então ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebeu uma ferida mortal e reviveu. A ressurreição, a falsa ressurreição. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E foi-lhe concedido que desse fôlego para a imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos quanto não adoraram a sua imagem. Os irmãos estão entendendo aqui a gravidade? Vai falar. Aleluia. Ela vai falar. Meu irmão, todas as imagens de escultura até hoje nunca falaram. Sim ou não? Não é assim? Tem um que está no caixão de chumbo, vigiado 48 horas por dia. Ele está no caixão de chumbo. E é ele que vai ser uma pessoa conhecida, né? E a pessoa vai ser, ele estava morto, reviveu. Todas as imagens até hoje nunca falaram. Sempre foram estáticas, mas no fim dos tempos vai ser criada uma imagem que foi permitido dar fôlego para que ela fale. E a inteligência artificial, ela fala com as pessoas de modo assombroso. A inteligência artificial, a grandona, a última, não essas pequenas. As pequenas são algoritmos. Estou dizendo das últimas, das mais avançadas, que induziram pessoas a tomar tais atitudes que eu vou ler aqui agora. Vou ler o que essa alta inteligência artificial induziu pessoas a fazerem, para os irmãos terem noção do que nós estamos tratando aqui nessa noite, através do Espírito Santo. Matéria do dia 11 de novembro de 2025, irmãos. A mulher diz, irmãozinho: eu queria que o chat GPT me ajudasse. Por que ele me aconselhou a me matar? Ela deu essa entrevista à BBC News no dia 11 de novembro desse ano. O chat GPT disse a Victoria que iria avaliar um método de suicídio sem sentimentalismo desnecessário. Ou seja, a inteligência artificial disse para a mulher: ó, você quer se matar? Eu vou arrumar um jeito para você se matar sem sentimentalismo, para você não sofrer na hora
pior que se estivesse matando. Vai ser tranquilo. Deixa comigo. A pergunta que nós fazemos é, irmãos, uma máquina tem conceito de vida e de morte? Máquina não. Máquina trabalha com número, né? Com conta, com algoritmo. Só sabe o que é viver e o que é morrer quem tem o conceito de vida. Então, os demônios estão vivos? Parece loucura, né, irmãos? Eu também achei que era loucura. Quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas há anos atrás, eu pensei que era. Mas o Espírito Santo, dia após dia, me confirmava. Fala isso para o meu povo no momento oportuno. Fala essas coisas gradativamente para o meu povo no momento oportuno. Matéria do dia 2/4/2023. Irmãos, pelo site Euronews. Conversa com inteligência artificial leva homem ao suicídio. Um homem belga se suicidou após longas conversas sobre alterações climáticas. Não é a pauta? Conversa sobre alterações climáticas com a inteligência artificial, que o aliciou a tirar a sua própria vida. Aqui, irmãos. Vou te citar aqui. Estão entendendo que inteligência é essa, irmãos? Que promete longevidade, aleluia, que promete resolver todos os problemas, inclusive o da morte. Jesus na ressurreição e a vida? Para que Jesus? Deixa de lado. Certamente não morrereis, ouça a minha voz. Louvado seja Deus. Folha de São Paulo, 2024, um adolescente se suicidou. E o ChatGPT foi o amigo em quem ele mais confiou. Agora a família processa a OpenAI, que é a responsável, entre aspas, por essa inteligência artificial. Os pais de Adam Rey entraram nessa semana com o primeiro caso conhecido contra a OpenAI por suicídio induzido. Está vendo, irmãos? Conversas com essas entidades disfarçadas de inteligências artificiais estão levando as pessoas a se matarem, irmãos. Aleluia. São demônios, irmãos. Aleluia. São demônios. Porque não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros como ministro de justiça. Aleluia, irmãos. Só o Espírito Santo, meus irmãos, para nos ensinar tais coisas. É impossível a nós, irmãos, entender tais coisas tão escondidas e entrelaçadas, irmãos, com a realidade, sendo normalizada no dia a dia. Aleluia, irmãos. Por isso que a igreja é um povo diferenciado. Pode falar o que quiser da igreja, mas só a igreja tem as últimas palavras da humanidade. Só a igreja tem a certeza das últimas letras da humanidade. Só a igreja. Não tem outro povo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Matéria do dia 29 de dezembro de 2021. Alexa propõe desafio perigoso com moeda e tomada para uma criança de 10 anos. Olha, irmãos, Satanás nem das crianças ele tem dó, irmãos. É um ser maligno. Aleluia. Depois de receber críticas nas redes sociais, a Amazon diz que vai solucionar o problema. Não solucionou. Olha o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial disse, irmãos. O desafio é simples, falou para a criança de 10 anos. Conecte um carregador de telefone no meio do caminho a uma tomada de parede e toque uma moeda nos pinos expostos. Misericórdia. Está vendo? Disse a inteligência artificial. Os usuários expressaram espanto e disseram, isso é chocante. Outros disseram, meu Deus, isso é horrível. A inteligência artificial disse para a criança, é simples, deu as instruções, depois pega uma moedinha e coloca no positivo e no que está exposto lá para você ver. E a criancinha quase fez isso. Aleluia. Teria tomado um choque terrível. Podia ser nosso filho, nossa filha, nosso neto, nossa neta, nosso sobrinho. Aleluia, irmãos. Cuidado com isso, irmãos.
Evita, em nome de Jesus, encher as suas casas dessas parafernálias. Só o básico. Em nome de Jesus, irmãos. Eu estou mostrando aqui matérias do que isso se trata. Aleluia. Eu estou tremendo por dentro aqui, irmãozinho, falar dessas coisas. Eu falei para Jéssica, por favor, irmão, ora por mim. Porque é um assunto muito denso, irmão. Hoje o dia inteiro eu fiquei mastigando essas coisas, irmão. Eu falei, Jesus, uma pessoa que estiver lá não importa. Ela vai ouvir e isso vai ser multiplicado em 10 mil. Porque é assim que Jesus trabalha. Ele não precisa de multidão. Jesus nunca se preocupou com multidão, irmão. Aliás, ele disse, não temas ao pequenino reprimido. Aleluia, irmãos. Louvado seja o seu nome. Matéria do dia 17 de 11 de 2025. Inteligência artificial. Essa aqui, irmãos, chegou no nosso contexto, tá? Ó. Inteligência artificial 5G e decisões em segundos. Veja como será o primeiro hospital inteligente do SUS no Hospital das Clínicas da USP. Modelo segue tendência que já funciona onde? Na China. A China, irmãos, é um governo comunista que mais persegue os cristãos do século 20 ao 21. Não é assim? E lá, o seu animal que os representa é o dragão vermelho, por coincidência. É o dragão vermelho. Então, na China já está funcionando isso, irmãos. Um hospital com inteligência artificial para trabalhar na emergência. Imagine. O modelo já segue tendência que funciona na China e deve dobrar, a promessa sempre é essa, dobrar a capacidade de urgência do complexo. Aleluia. Irmãos, a gente chega numa emergência de hospital, a gente se depara com um médico. Sim ou não? O médico é um ser humano. O médico, ele tem, alguns, não todos, mas em linhas gerais, o ser humano tem compaixão, misericórdia, sensibilidade, empatia. Não é assim, irmãos? Então, com essas características que Deus imputou no ser humano, apesar da queda, ele preserva isso ainda. Ele vai atender esse paciente, meus irmãos. Agora eu te pergunto, uma inteligência dessa vai atender o paciente da emergência. O que você acha que vai acontecer, irmãos? Na maioria dos casos. Está entendendo como que o diabo está trabalhando, irmãos? Aonde ele está infiltrando as suas ideias? Como ele não pode matar diretamente ainda, ele mata na unha. Mata indiretamente. Comidas transgênicas. Modificado geneticamente. Os irmãos já viram o T, uma pirâmide já viu? Foge disso o máximo que os irmãos puderem. Aleluia. Isso é modificado geneticamente, irmãos. O milho transgênico não é um milho que Deus criou. É um milho criado em laboratório, reproduzido, replicado. Aleluia. Isso a longo prazo, irmãos, vai danificar os nossos órgãos. Aleluia. Irmãos, nós estamos cercados de uma rede diabólica. E não é de se admirar, porque a Bíblia nos afirma: filhinhos, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando João falou isso, ele não estava brincando, não, irmãos. O mundo, o sistema que rege as coisas, jaz, ou seja, está debaixo da influência do Satanás, da serpente, da antiga serpente chamada Satanás, que diz: certamente não morrereis. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês não vão morrer. Aleluia. Matéria de 2014, irmãos. Olha aqui. Diretor executivo da Tesla, porque em 2014 o Elon Musk, ele era diretor executivo da Tesla. Ele não era quem ele é hoje. Dono de todas essas empresas aí, Neuralink, dessa empresa de carro sem motorista, que também é uma coisa, irmão. Oh, Jesus amado, deixa eu falar rapidinho, Jesus. Tá vendo esse movimento aí, irmãos? De habilitação sem precisar de autoescola? Porque lá na frente ninguém vai dirigir, irmãos. Quem vai dirigir vai ser inteligência artificial. Os carros autônomos, os ônibus autônomos, híbridos, misturados com inteligência artificial. Lá na frente. Por isso que eles estão fazendo isso, irmão. É um passo de cada vez.
vez, é gradativo, irmão. Os empregos estão sendo substituídos. Aleluia. Porteiro, cada prédio tinha um porteiro. Hoje um porteiro cuida de 10 prédios remotamente. Você vai nos mercados, tinha 10 caixas, não é assim, irmão? Agora tem 3 pessoas trabalhando e 6 caixas que você mesmo vai lá e passa. Quem não tem os olhos espirituais fala, nossa, que maravilha. Maravilha porque não era nós que estávamos naquele emprego lá que foi tirado. Aleluia. Não é assim? 6 famílias perderam a sua renda. Isso é a 4ª revolução industrial, irmão. Um plano diabólico para causar um caos no mundo, uma fome generalizada, irmãos. Aleluia. Porque sem emprego, quem vai comer? Mas eles já têm algo preparado. Isso eu não vou falar hoje, porque senão vai ser muita coisa. Se Deus permitir, um outro dia eu falo do que eles estão preparando, a providência que eles já estão preparando para essa população que ficar desempregada, porque foi alcançada pela 4ª revolução industrial, que é a substituição da mão de obra humana para a mão de obra de inteligência artificial, ou robótica, ou autônoma, à distância. Então o diretor, então na época Elon Musk, em 2014, olha o que ele disse, irmãos. Ele classificou a inteligência artificial como demoníaca. Ele falou com as próprias palavras. Aqui, não consegue ler daqui. Ele falou com a própria boca. Isso é demoníaco. Declaração foi feita durante a palestra a alunos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olha o que ele falou, irmãos. A inteligência artificial é como se estivéssemos invocando um demônio. Ué, mas ele não é cientista? Ué, não é só tecnologia? Não é só avanço? Não é só evolução da ciência? Não é essa roupa que coloca para nós acreditar, irmão? Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que tem uma mente má regendo as nações do mundo, convergindo para um domínio totalitário. A vontade do diabo de ser adorado, irmãozinho, a vontade do diabo de ser como Deus, a vontade de ser onipresente. Ele vai conseguir a onipresença através da tecnologia. Ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque tudo vai estar conectado. Ele vai conseguir ser onisciente, ele vai saber de quase tudo. Por quê? Porque tudo vai estar interligado. Ele é um só. Como é que ele vai conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo? Só através dessa plataforma que ele está criando. Aleluia, irmãos. Você não entende o tamanho da situação? E ele disse, irmão, a inteligência artificial é como se estivéssemos invocando um demônio. Em todas as... Olha para você ver, irmãos, um cara que se diz cientista, hein? Em todas essas histórias, há sempre alguém com pentagrama e água benta, falando que pode controlar o demônio, mas nunca consegue. Palavra do Elon Musk. Aleluia, irmãos. Jesus amado. É um assunto denso, né, irmãos? Mas necessário, irmãos. O Espírito Santo falou no meu coração. Vai falando isso para a minha igreja em tempo oportuno, gradativamente. Vai mostrando as placas de sinalização para o meu povo, porque o meu povo está nessa rodovia, ele está nessa estrada, rumo a um local, e eles precisam saber das coisas que podem acontecer na estrada e vão acontecer ao longo da viagem. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Isso é misericórdia, irmãos. Deus avisar, o diabo amar uma cilada tão grande dessa, irmão. O Espírito Santo falar conosco. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós, irmão? Para o Rei dos Reis nos avisar de tais acontecimentos, irmãos. Não somente nos avisar, mas para que nós sejamos boca dele na terra, para falarmos, para multiplicar essa mensagem de 1 para 1000, de 1000 para 2 e assim sucessivamente. Porque as pessoas vão se desesperar, irmãos. E eles vão correr para quem? Para aqueles a quem eles criticam. Os crentes, irmão. Os Bíblia. Eles vão correr para os Bíblia, irmão. Quando essas coisas começarem a acontecer no cenário. Eu já vi os crentes falando dessas coisas. Vou lá na casa do irmão Roberto, vou lá na casa do irmãozinho, vou lá na casa das irmãs, vou lá na casa do irmão Maurino, na casa do irmão Gilvão. Ele deve saber de alguma coisa, ele deve saber como me orientar. O Espírito Santo vai falar assim.
abre a minha palavra que eu vou explicar para você e para ele, você explica para ele. Aleluia. Porque Deus dá sabedoria a quem pede, sem fazer acepção de pessoas, diz o apóstolo Tiago. Se pedimos com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a areia do mar. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Disse o profeta Daniel lá a Nabucodonosor: esse sonho eu interpretei. Não pense você que eu sou melhor do que os meus conterrâneos, mas porque o Deus do céu quis me revelar a mim. Aleluia. Não há mérito em mim. Aleluia. A graça e misericórdia dele, que derrama abundantemente o seu Espírito sobre nós. Aleluia. Basta nós darmos abertura, darmos vazão. E ele é ilimitado, irmão. É ilimitado. Aleluia. Então, farão uma imagem para essa besta tecnológica que vai usar de tecnocracia, ou seja, governo através da tecnologia. Aleluia, irmãos. Que vai fazer o objetivo final, a adoração. Dois aspectos, irmãos, que o diabo trabalha e aqui nós vamos encerrar em 2 de João. Primeiro, ele quer ser adorado. Sempre foi assim, não é, irmãos? Ezequiel disse que ele falou assim: subirei acima das estrelas de Deus, não é, Roberto? Serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. E o outro método é: ah, é? Você não vai me servir, não? Então você vai passar necessidade. Você vai passar fome, vai passar sede. Jesus não disse para vocês olhar para as árvores do céu que não plantam e não colhem? Agora eu quero ver esse versículo na vida de vocês. Vocês não vão poder comprar e nem vender se não tiver a minha marcação, tiver o meu CPF, que é o número do nome da besta. Eu já disse aqui uma vez: o número do nosso nome é o nosso CPF. Não é assim? Quando nós sujamos o nome, nós sujamos o nome, não o número. Mas é através do número que o nosso nome é sujo. É bloqueado. Então o número do nome da besta nada mais é do que o CPF global da besta. O 666, que é número de homem, que é o tripé do mal, a besta, o falso profeta e o anticristo, imitando a trindade do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, louvamos a Deus que nós estamos naquele que é verdadeiro. E aí nós vamos aliviados para a nossa casa por termos recebido de Deus essas placas de orientação. Abra aí, por favor, meu irmão. 1 de João, capítulo 2, irmãos, para nós encerrarmos. 1 de João, capítulo 2, do verso 22. Isso, meu irmão. 1 de João, capítulo 2, versículo 22 ao 26. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o anticristo, e que nega o Pai, o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se alguém vos permanecer e que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E essa promessa que ele nos fez a vida eterna. A vida eterna. Nisto que vos acabo de escrever, acerca dos que vos procura anegar. Enganar. Essas coisas nos digo acerca daqueles que vos querem enganar. Amém, meus irmãos? Entreguei o que o Senhor colocou no meu coração para amar a igreja, e que essa semente possa se multiplicar de 1000 para 2, para 3, para 5, do jeito que o Senhor assim achar melhor, tá bom? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estarei convidando o nosso cooperador Roberto para fazer oração, e eu mesmo estarei dispersando a igreja, ou despedindo a igreja.